Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito grande estar aqui com vocês presentes para expor as Escrituras. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que Deus possa abrir o entendimento de cada um de vocês aqui presentes nesta ocasião. Para mim também é um privilégio, uma satisfação imensa estar falando com aqueles que nos acompanham através do YouTube. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente, que possa produzir um entendimento claro em cada um de vocês também, que vocês possam compreender a palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu continuo pedindo a cada um de vocês que são inscritos aí do canal, que continuem compartilhando, divulgando entre seus irmãos, entre seus amigos, familiares, para que assim essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, deixe seus comentários também, para que assim a gente possa estar interagindo, para que eu possa compreender que vocês estão aí gostando do nosso trabalho, que vocês estão compreendendo tudo o que está sendo ensinado. Então eu peço que vocês divulguem, que vocês compartilhem e que assim essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Eu também peço que aqueles que não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, clique aí no sininho das notificações, para que assim você possa ficar a parte de todo o conteúdo que nós publicamos aqui em nossa plataforma semanalmente e que assim Deus possa abençoar a sua vida também com o conteúdo da exposição da Palavra de Deus. Eu agradeço a cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem curtido aí, que tem compartilhado os nossos sermões, todas as nossas pregações que são compartilhadas aqui, e eu peço que Deus continue abençoando vocês e retribuindo toda a cooperação que vocês têm oferecido para nós. Obrigado e que Deus lhes abençoe grandemente. Então, sem mais delongas, nós seguimos aqui com nossas exposições na primeira carta de João. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós chegamos no último sermão aqui nessa carta. E nós vamos estar expondo dos versos 18 até o 21. Então é 1 João capítulo 5, de versículo 18 até o 21. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí em 1 João, no capítulo 5, de versículo 18 até o 21, e nos diz da seguinte maneira: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Então, nós vamos estar expondo dos versículos 18 até o 21, aí do capítulo 5 da primeira carta de João. E o nosso autor aqui, João, a partir desta sessão agora, ele passa a expor o caráter e as características de um verdadeiro eleito de Deus, tendo em mente, através desses argumentos aí, refutar de uma vez por todas todos os ensinamentos heréticos de Cerinto, que, como nós vimos aí em exposições anteriores, era um docético gnóstico que estava causando divisões ali na cidade de Éfeso, ali entre os cristãos que participavam da congregação de João. Então, deste modo, o nosso autor ele declara que aqueles que conhecem o Criador e foram por ele regenerados não vivem na prática do pecado. O pecado não é algo corriqueiro para eles. E como eu disse, no sentido aí de que eles não vivem na prática do pecado e nem sentem prazer nele. Então, as primeiras marcas de um verdadeiro eleito que João aponta aqui
é que o verdadeiro eleito, ele não vive na prática do pecado. Se ele verdadeiramente foi regenerado, se ele nasceu nas águas da palavra, se ele nasceu de novo, se ele nasceu do Espírito Santo, ele não vai viver na prática do pecado. O pecado não é corriqueiro na vida dele, ele não sente prazer no pecado, e o fato dele lutar contra o pecado e a sua natureza caída, o Cristo que nasceu de Deus vai guardá-lo aí do maligno e do mundo que é governado pelo próprio maligno. O irmão Simon Kistemacher, ao comentar essa seção de 1 João, ele vai dizer o seguinte, é possível um filho de Deus pecar, mas a sua condição normal é de resistência contra o pecado. Então é possível que um eleito de Deus peque, aí no entendimento de Simon Kistemacher e no nosso entendimento também, mas o pecado não é algo normal, que ele se conforma com aquilo, ele não está anestesiado no pecado, mas pelo contrário, ele luta contra o pecado. Veja o que diz os versos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Gostaria de abrir um parênteses aqui no verso 18. Então o apóstolo João ele fala o seguinte aqui, que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus. E aqui ele não está falando de uma pessoa normal aqui desta terra. Aquele que nasceu da própria substância divina é o Senhor Jesus Cristo. E é Ele que guarda os eleitos quando eles estão aí tropeçando pelo caminho, quando eles cometem algum erro. É Ele que está olhando pelos filhos de Deus, é Ele que dá ali o auxílio para que essa pessoa se levante. E deste modo, o mundo aí inteiro jaz no maligno, ele fala aí, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa palavra jaz aí, eu acredito que é o nosso irmão John Stott que fala a respeito disso, significa que o mundo está adormecido no pecado, como que se estivesse entregue ao pecado. Adormecido aí, esse jaz, significa que o mundo não está lutando contra o pecado. E é isso aí que diferencia o eleito de Deus do mundo. O mundo pode estar adormecido no pecado, mas o eleito de Deus, ele não está adormecido no pecado, pelo contrário, ele está bem acordado, ele não está entorpecido e anestesiado aí pelo pecado, mas ele entende que o pecado é errado, ele sente que o pecado é errado e desta forma ele procura se afastar do pecado. E por isso que João fala que quem nasceu de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que conhece o Criador, ele não vive na prática do pecado, assim como os gnósticos e libertinos, que tinham prazer no pecado que eles cometiam. Ao contrário deles, os eleitos de Deus estão lutando dia a dia contra o pecado. Por quê? Pelo simples fato de que a regeneração que é oferecida para nós através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário e a unção do Espírito Santo que vem a cada dia sobre nós, nos retira do mundo. E deste modo, o Senhor Jesus Cristo, através da unção do seu Espírito Santo, ele traça uma linha de separação entre o eleito e o mundo. E desta forma, o que João está nos ensinando aqui é que há uma incompatibilidade imensa entre o mundo e os crentes, entre o mundo e o cristão. Deste modo, João ele esclarece aí com o seu ensino que um eleito ele não pode de maneira nenhuma viver no pecado. Se de fato ele é eleito de Deus, ele não consegue viver na prática do pecado. Toda vez que ele tropeça, que ele comete um erro, alguma coisa dentro dele o acusa e mostra que ele está em pecado. E isto que existe dentro do eleito é o Espírito Santo. Então ele não pode viver na prática do pecado, ainda que seja involuntariamente, ainda que o pecado seja involuntário, cometeu um pecado, peça perdão. E ele é capaz de te perdoar se você aí, em humildade, abrir o seu coração e demonstrar que você errou, que você está arrependido do seu erro. Então,
Ainda que o pecado seja involuntário, pecou, peça perdão e entenda que nós somos passíveis de cometer erros por causa da nossa natureza caída, corrompida e depravada pelo pecado. Essa natureza sempre vai estar lutando contra a sua natureza divina e te impulsionando a fazer aquilo que é correto. Mas se o Espírito de Deus é o que tomou posse de sua vida, quando você cometer algum erro por conta dessa batalha espiritual que existe dentro do homem, a natureza caída batalha todos os dias contra a natureza regenerada. Se você pecar em algum momento, você deve dobrar os seus joelhos, pedir misericórdia com base no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, pedir perdão por seus erros e Ele vai te perdoar. Então nós somos passíveis de errar por causa da nossa natureza mortal, caída e depravada. Mas o pecado não deve ser algo normal em nossas vidas, como eu já pontuei ao início. Ao contrário, o que deve ser normal na vida dos crentes, na vida dos eleitos de Deus, deve ser a santificação. E por que eu estou falando da santificação? Porque essa é a vontade do Criador para os seus eleitos, que eles se abstenham de todos os prazeres carnais, de todas as paixões aqui deste mundo, de tudo que é terreno. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Colossenses, ele vai dizer que nós temos que pensar naquilo que é de cima, não nas coisas aqui desta terra. E nesse mesmo sentido vai o proverbista Salomão e fala que os filhos de Deus devem pensar nas coisas do alto, não nas coisas desta terra, porque o nosso galardão está além dessa vida. A nossa pátria não é este mundo, a nossa pátria é celestial. Então o pecado não deve ser algo normal em nossas vidas. Como eu disse, o normal deve ser a santificação. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, de versículo 3 até o 7. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, de versículo 3 até o 7. Eu sei que em muitas ocasiões, em muitos sermões que aqui pregamos, nós tocamos no assunto aqui desse texto do apóstolo Paulo, nessa questão da santificação. E essa é uma das características dos eleitos. O eleito ele vai procurar se santificar. Santificação fala de pureza, mas também fala de uma aliança que você faz com Cristo. Uma aliança onde você se propõe a não viver mais uma vida de pecado, mas viver uma vida para Cristo. Isso é santificação, quando você se propõe a se abster de tudo que é comum e mundano, e você procura a pensar nas coisas que são do alto, você procura pensar em Deus e no que Ele quer que seja feito na sua vida, quais são as ordenanças divinas, qual é o mandamento divino. Quando você se propõe a se santificar, é uma autonegação, você começa a negar a sua vida aqui nesta terra e passa a viver a vida de Cristo. Como é que Cristo viveria aqui nesta terra? Como é que Ele agiria em determinadas situações? Como é que Ele reagiu contra o pecado? É desta maneira que o eleito deve reagir. Então aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, de versículo 3 até o 7, o apóstolo Paulo ele vai dizer algo aqui muito importante a respeito da santificação. Prestem bem atenção no que ele diz aqui, ó. E diz assim, ó: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E prostituição aqui, meus irmãos, não é só no sentido sexual aí. Prostituição é a prostituição aí com falsos deuses, com ídolos aqui desta terra, com coisas que a pessoa coloca no lugar de Cristo. Tudo isso é prostituição. E ele está dizendo: a vontade do Senhor para a vida dos eleitos é a santificação, e que vocês vos abstenhais aí de toda prostituição. Ó. E ele diz: e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é o vingador. Porquanto Deus nos chamou Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Vou repetir o que está dito aqui, ó.
Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, é mais uma característica do eleito, a santificação. Ele não se conforma com os padrões deste mundo, e desta forma ele anda na contramão deste sistema podre, corrupto e contaminado com o pecado. O mundo está dizendo para ir num sentido. A Bíblia Sagrada, as Escrituras nos mandam seguir em outro sentido. E desta forma, cada um como um indivíduo, como cristão, deve entender em que sentido você vai seguir. Você vai seguir no sentido que a palavra está anunciando, está assinalando para você ir, ou você vai no sentido em que o mundo está assinalando para você? Saiba de uma coisa, que aqueles que vão no sentido das Escrituras, esses estão caminhando para a eternidade. Mas aqueles que estão caminhando no sentido que o mundo está assinalando, saiba que o mundo com todas as suas paixões vai passar, e o mundo com tudo aquilo que é depravado vai parar ali no quinto dos infernos. Me desculpe o palavreado que está sendo usado aqui no contexto dessa fala, mas é isso que a Escritura assinala. Se você está indo no sentido que a palavra te assinala, você vai caminhando de encontro ao Criador, de encontro à eternidade. Mas se você está indo no sentido que o mundo está assinalando para você ir, eu sinto te dizer, meu amigo, você vai parar no inferno. Porque o mundo vai para o inferno com todas as suas paixões, com toda a sua ideologia de gênero, com toda a sua política tosca, podre e contaminada aí, vai com tudo isso para o inferno. E se você caminhar no sentido que o mundo está assinalando, saiba que você vai parar no colo de Satã. É no colo dele que você vai parar. Não importa o quanto você lute contra isso, se você está indo no sentido que o mundo está assinalando, você não vai de encontro aos braços de Cristo. Infelizmente, você vai indo de encontro a Satanás. O caminho que Satanás oferece é um caminho largo, um caminho cheio de prazeres, um caminho ali onde se pode tudo, onde não existe nada errado, não existe nada contaminado no ensinamento deles. Mas o caminho que Cristo te oferece é um caminho estreito, um caminho apertado, onde um velho pastor dizia que era cheio de carrapichos, cheio de espinhos, mas que quando você chegasse no final, você se encontraria com o Criador. A vida de um crente, a vida de um cristão é difícil, é cheia de altos e baixos, são dias de perseguição. E como dizia o Dr. William Souto Santiago, não é um caminho de rosas, mas ao contrário, é um caminho cheio de pedras e espinhos. Mas quando você passar por todas essas pedras, por todos esses espinhos, quando você chegar do outro lado, você vai se encontrar com o Criador. O caminho é difícil, só que depois fica muito mais fácil, porque passará o pecado, passará todas as coisas equivocadas aqui deste mundo e ficará apenas a eternidade, a completa paz do Criador, onde Ele será o diretor máximo deste universo que nós conhecemos. Então entenda, ainda que o caminho cristão é difícil, ainda que é pesado, é melhor você servir a Cristo aqui com sofrimento, padecer por causa de Cristo, do que padecer eternidade adentro. Então, é nesse sentido que o nosso autor demonstra que nós fomos chamados para ser diferentes do mundo. Nós não fomos chamados para ser iguais ao mundo, a nos identificarmos com os padrões equivocados deste mundo. Não, nós estamos chamados para ser totalmente diferente. Nós temos que ser luz em meio às trevas, então fomos chamados para ser diferentes do mundo. E essa conduta de guardar os mandamentos do Senhor e viver a sua palavra é que vai revelar se a pessoa verdadeiramente nasceu de Deus ou se ela continua vivendo nessa natureza caída. E deste modo vai definir quem nasceu de Deus e será guardado e sustentado por Cristo, que, como eu ensinei ao início, é aquele que nasceu de Deus, aquele que te guarda. Então, ele é aquele que nasceu de Deus, nasceu do Criador, nasceu do Pai. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E deste modo, se o Senhor Jesus Cristo está te guardando, o maligno não vai te tocar.
Mas algo gostaria de chamar a atenção aqui, que tocar aqui nesse texto não é um simples alisamento ali onde a pessoa rela em você. Não, o sentido do que João está passando aqui é um agarramento, onde o diabo ele te prende e te amarra ali nas garras dele e te mantém detido aí no pecado e escravizado no pecado. Isso é o toque de Satanás, um toque de prisão, um toque que te aprisiona e te escraviza no pecado. Então, tocar aqui não é algo simples, mas um agarrar no sentido de manter-se preso, manter-se escravizado aí nas garras do maligno e no pecado. Desta forma, o que João revela aqui, meus irmãos, que aqueles que nasceram de Deus, separados aí do Cristo, que nasceu da própria substância divina, aqueles que são nascidos de Deus, eles não são detidos e escravizados no pecado. Então, se você nasceu de Deus, se você é um dos nascidos aí do Espírito Santo, você não se mantém detido aí no pecado e escravizado por ele. E é nesse sentido que Cristo nos guarda. Por isso que você não se mantém preso no pecado, escravizado e detido aí como um prisioneiro, como um escravo, porque Cristo te guarda, é Ele que te levanta quando você cai. Mude ao comentar esses versos, ele vai dizer o seguinte: a condição de filiação divina é incompatível, não simplesmente com o pecado para a morte, que foi o tema da exposição passada, meus irmãos, mas ele diz o seguinte aqui, mas com o pecado de qualquer aspecto. Então, segundo Moody aqui, e é um entendimento que eu tenho também, que a filiação divina, se você de fato é um filho de Deus, ela é incompatível, não só com o pecado que leva para a morte, que é o pecado corriqueiro, mas com todo tipo de pecado. Não existe pecado que fique isento aí de ser incompatível com aqueles que são filhos de Deus. Versos 21 e 22, preste atenção. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, desta forma aqui, João ele começa a esclarecer, meus irmãos, que o entendimento de que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus e que Ele é o único caminho que leva à eternidade, que Ele é a única verdade, esse é o entendimento que é real. Esse é o único entendimento real que nós temos a respeito da divindade aqui nesta terra, e é o único entendimento que produz vida eterna. Se a pessoa não entende que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus e ela crê nisso, ela não consegue chegar à eternidade. Com esses argumentos, João está denotando que os eleitos de Deus estão na verdade, estão naquilo que é verdadeiro. E dentro das Escrituras, meus irmãos, biblicamente, verdade não é uma simples declaração que uma pessoa dá. Verdade nós já aprendemos em outras exposições aqui, nós aprendemos quando eu expunha ali o Evangelho de João no capítulo 6, e nós entendíamos que verdade, meus irmãos, é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a única verdade, Ele é o único caminho, Ele é a única vida que nós temos. Então a verdade não é um simples relato que alguém dá, mas a verdade, segundo as Escrituras, é uma pessoa. E como eu disse, essa pessoa é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O único que é apto, meus irmãos, para nos dar vida eterna. Não existe nenhum homem aqui na face desta terra que lhe possa oferecer vida eterna. O único que é capaz de lhe oferecer vida eterna é um homem que é o Senhor Jesus Cristo, que é homem, só que ao mesmo tempo Ele é Deus. Veja aí em João no capítulo 10, de versículo 9 até o 11. Evangelho segundo São João,
no capítulo 10, de versículos 9 até o 11. O Senhor Jesus Cristo aqui ele é muito claro e ele demonstra, meus irmãos, que ele é a única porta que leva à vida eterna. Então veja o que ele nos diz aqui, ó. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui o Senhor Jesus Cristo ele estava confrontando os líderes religiosos da época ali, e provavelmente aqui o ladrão ao qual ele se refere aí eram os falsos mestres que estavam ali infiltrados em Jerusalém, principalmente no templo, e estavam ensinando coisas totalmente contrárias à lei de Moisés, porque eles estavam ali baseados em ritos mortos, que não levavam as pessoas a nada. E ele faz uma separação ali e diz: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Se vocês querem chegar à vida eterna, se vocês querem palavras de vida eterna, o caminho sou eu. Não é um homem aqui desta terra, não é um líder espiritual, mas é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vida eterna é o que ele nos oferece. Ele é o caminho genuíno, ele é o caminho verdadeiro, a única verdade, o único caminho que conduz à vida eterna. Não existem outros caminhos aqui que possam te conduzir a uma vida plena de comunhão aí com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. João ele encerra aqui a sua carta, meus irmãos, com um breve conselho aí para os crentes na Ásia Menor. E o conselho que ele dá para os crentes na Ásia Menor é que eles se guardassem dos ídolos. É um conselho breve, meus irmãos, mas era um conselho objetivo que fazia muito sentido para os crentes daquela época. Porque, se vocês analisarem o contexto histórico ali do mundo greco-romano, Éfeso era a capital ali do paganismo, a capital da idolatria. E uma das coisas que os eleitos tinham que se guardar ali era da idolatria. Então, uma das maiores lutas que os crentes daquele período tinham era contra a idolatria. E por isso João encerra a sua carta aqui dizendo: filhinhos, meus amados amigos, meus irmãos, se cuidem da idolatria. Não comam coisas sacrificadas aos ídolos, não tenham comunhão com esse povo, se abstenham de toda iniquidade. Era isso que ele estava falando ali para eles. E um ídolo lá no tempo de João, nesse período aí do mundo greco-romano, era uma imagem feita aí de um deus pagão que ora era feito de barro, ora era feito de metais preciosos. Mas uma coisa que nós temos que entender aqui a respeito desse conselho de João, que continua sendo válido para nós nos dias de hoje, e como eu sempre digo, todos esses conselhos que foram dados pelos apóstolos parecem que ficam ecoando através do tempo. Nós temos que entender, meus irmãos, o que seria um ídolo nos dias de hoje. Um ídolo, meus irmãos, é tudo aquilo que você coloca no lugar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ídolo também é algo que você coloca no mesmo nível aí de poder do Senhor Jesus Cristo, a mesma adoração que você dá para o Cristo, você dá para algo mais. Então nós temos que entender e analisar o que seria um ídolo. Então um ídolo é qualquer coisa que alguém coloque no lugar do Salvador, ou coloque no mesmo nível dele, coloque ali pareado com ele, como se aquilo tivesse o mesmo poder que o Senhor Jesus Cristo tem, como se aquilo tivesse o mesmo direito de receber a mesma adoração que o Senhor tem. Isso tudo aí é idolatria, isso tudo é um ídolo. Então, só que isso se cumpre nos dias de hoje de diversas maneiras, meus irmãos, e nós temos que nos cuidar disso. Um ídolo também, meus irmãos, pode ser uma mãe que um filho idolatre e coloque ali, talvez no mesmo nível de Cristo ou no lugar de Cristo. Um ídolo pode ser um pai, um familiar aí que a pessoa ame muito, que ela coloque aí em pé de igualdade com o Salvador, ou coloque de fato no lugar dele. Pode ser um filho que uma mãe ame tanto, que coloque esse filho no lugar do Salvador. Pode ser também, meus irmãos, uma casa, carro,
pode ser um ator ali de Hollywood, pode ser um ator de novelas, pode ser um cantor muito famoso. Tudo isso é um ídolo. Ou dentro do contexto eclesiástico, um ídolo pode se tornar um pastor, que a congregação idolatre tanto ele, que coloque esse pastor no mesmo nível do Criador. Pode ser um líder espiritual de alguma seita religiosa, que a pessoa coloque no lugar de Cristo, ou no mesmo nível do Criador. Ou a própria pessoa, meus irmãos, pode fazer de si um ídolo, quando ela se julga maior e superior aos demais, quando ela se julga única e entendida, quando ela se julga que só ela é detentora da verdade e as outras pessoas estão todas erradas. Tudo isso é um ídolo. E a pessoa, quando faz esse tipo de coisa, está se identificando como um ídolo. Ela própria pode ter feito um ídolo de si, ou os outros podem estar idolatrando ela. E desta forma, meus irmãos, cada um de nós, como crentes, como eleitos de Deus, nascidos do Espírito Santo, nós devemos nos guardar de tudo isso. Meus irmãos, nós devemos firmar a nossa fé naquilo que é real. A nossa fé não deve estar firmada em bens materiais, ou em nossos familiares, ou em homens aqui desta terra, mas a nossa fé deve estar alicerçada no Senhor Jesus. Veja o que ele diz aqui em Mateus 10, no versículo 37 até o 39. Então o Senhor Jesus Cristo, ele passa a frisar isto que nós estamos falando aqui, que quem ama o pai ou a mãe mais do que a ele não é digno dele. Vejam bem o que ele nos diz aqui. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então o que o Senhor Jesus está frisando aqui é o seguinte: quando você toma a sua decisão de seguir o meu caminho, de ser chamado um cristão, você passa a colocar tudo em segundo plano. E aquilo que é mais importante na sua vida é o Salvador. Ele é mais importante do que a sua mãe, ele é mais importante do que o seu pai, ele é mais importante do que o seu pastor, ele é mais importante do que todos os seus familiares. Ele deve ser o centro da sua vida, o centro da sua adoração, no sentido de que os outros são importantes, mas o que é mais importante e tem mais relevância na sua vida é o Salvador. Por isso que ele segue dizendo aqui, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então é uma vida de autonegação, onde você deixa de viver a vida aqui deste mundo e passa a viver para Cristo. E ele diz aqui, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. E no sentido que ele diz aqui, quem acha a sua vida, quem começa a viver as luxúrias aqui desta vida e não se preocupa com Cristo, ele vai perder a sua vida. Agora aquele que for perseguido, chegar ao ponto até de ser martirizado, como foram os apóstolos por causa de Cristo, quando chegar na eternidade, você vai achar a vida. Então por isso que nós devemos entender que o mais importante na vida de um cristão, o mais importante na vida de um eleito é Jesus Cristo. Não é um pastor, não é um profeta, não é um líder religioso, não é um familiar que a pessoa tenha. O mais importante é o Senhor Jesus. O porquê de nossas vidas é Jesus, como dizia o Dr. William Souto Santiago, em uma de suas canções, ele dizia que o porquê de tudo em nossas vidas se chama Jesus Cristo. O porquê de todas as decisões que nós tomamos aqui nesta terra. Então, desta forma, o que João demonstra aqui é o caráter de Cristo. Então, ele demonstra quem é Cristo. Ele é o único Deus verdadeiro. Os outros não passam de imitações. Veja o que nos diz aqui o livro de Êxodo, no capítulo 20, de versículo 1 até o 4. Êxodo, capítulo 20, de versículo 1 até o 4. Então aqui nesta passagem, o profeta Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai demonstrar algo que os israelitas jamais deviam se esquecer. Que quem os tirou da terra do Egito não foi o profeta Moisés.
que quem havia tirado eles do Egito era o próprio Deus. E era esse Deus que eles deviam a sua devoção, era esse Deus que eles deviam a sua adoração, o seu amor, o seu prestígio, tudo eles deviam a Deus. Não era simplesmente a um líder que ele escolheu ali. O líder foi muito importante, o profeta Moisés nos ensinou muitas coisas que vieram da parte de Deus, mas o mais importante estava por trás dele, que era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui em Êxodo, no capítulo 20, de versículo 1 até o 4, ele vai dizer o seguinte, ó: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Moisés está falando, ó, não pensem que fui eu que tirei vocês da terra do Egito. Vocês têm que entender que quem os tirou da terra do Egito foi Deus. É a Ele que vocês têm que adorar, não é o profeta Moisés. Vocês têm que adorar o Deus que está por trás de Moisés. Ó. E ele, no próximo verso, ele diz o seguinte, ó: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A nossa adoração deve ser voltada ao Criador. E vocês se lembram naquele embate que o Senhor Jesus Cristo teve com Satanás, ali naquele deserto, quando já fazia 40 dias que ele estava jejuando? O diabo pede adoração para ele, e ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Arreda-te, Satanás. Então tudo aquilo que te afasta de Cristo, tudo aquilo que te leva a adorar outra coisa, isso tudo provém de Satanás, e você deve dizer o mesmo que o Salvador disse: arreda, Satanás. E no Salmo 115, nós vamos encontrar o salmista aqui. Ele vai falar algo bastante interessante sobre aqueles que adoram imagens de escultura. E ele diz aqui, ó, o salmista, prestem bem atenção no que o salmista diz no Salmo de número 115. Ó. E ele já começa dizendo, ó: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das suas mãos, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Então o que o salmista está querendo dizer aqui? Que nada deve ser voltado para a adoração do ser humano. A adoração deve ser voltada para o Criador, não para a criatura. E ele diz o seguinte, que todos aqueles que fazem imagens de escultura devem se tornar semelhantes àquelas esculturas que eles fizeram e que eles confiam nelas. E se o ídolo é morto, como dizia o apóstolo Paulo, se o ídolo não é nada, aquela pessoa que se inclina a imagens de escultura acaba como que se tornando nada, porque a sua adoração é morta. O seu ídolo tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não sai nenhum som da sua garganta. E se eles adoram um Deus morto, a sua adoração vai ser morta e não vai ter nenhum tipo de resposta. Agora, se você serve ao Deus vivo, ao Criador dos céus e da terra, a sua oração, com certeza, vai ser respondida. Então, ele demonstra aqui, o apóstolo João, que nós devemos confiar unicamente em Deus. O seu conselho é: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Com isso, eu já posso concluir aqui com duas aplicações ao nosso texto. Em Cristo, meus irmãos, não há meias palavras. Ou a pessoa pertence a Cristo e é propriedade exclusiva dele ali e o obedece, ou ela está sob o controle de Satanás e ela vive aí
sobre a escravidão do pecado, de modo que para o ser humano só existem dois caminhos, o caminho da fé ou o caminho da incredulidade, onde nessa escolha é definida aí o resultado final da vida de cada indivíduo. Essa escolha é crucial. Essa escolha irá influenciar toda a sua vida aqui nesta terra, escolha que pode lhe proporcionar aí aqui nesta vida longevidade, ou pode lhe proporcionar efemeridade, a sua passagem aí de modo curto sobre esta terra. Então tudo depende da escolha que o ser humano faz. Ou ela escolhe servir a Deus e obedecer a sua palavra e terá longevidade, viverá muitos anos aqui sobre esta terra e depois entrará a eternidade, ou ela deseja ali se tornar um incrédulo e terá uma vida efêmera, uma vida passageira, sem sentido, que no final, quando ela passar a eternidade, verá que esta vida aqui não fez nenhum tipo de sentido. Em Deuteronômio, no capítulo 30, de versículo 19 ao 20, o profeta Moisés ele nos diz algo claro aqui a respeito disso. Prestem bem atenção aqui, em Deuteronômio, no capítulo 30, de versículo 19 até o 20. Prestem bem atenção no que diz aqui o profeta Moisés. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então o profeta Moisés está dizendo aqui que Deus colocou como testemunha aqui os céus e a terra, de que ele tem proposto para o ser humano o caminho da vida, o caminho das bênçãos e o caminho da morte, o caminho da incredulidade e o caminho que te leva para o inferno. E ele diz, ele te aconselha que você escolha a vida para que vivas tu e todos os seus familiares. E veja o que ele segue dizendo aqui, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então o sentido desta vida aqui, nesta terra, é simples. Está baseado em duas escolhas. Ou você escolhe o caminho da fé, ou o caminho da incredulidade, ou você escolhe o caminho da vida, ou o caminho da morte. Não há meio termos diante do que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Só existe dois caminhos, o caminho da fé e o caminho da incredulidade. E o segundo tópico que eu quero trazer para vocês aqui, João nos ensinou o que é ser um santo. O que de fato é ser um santo? Santo não é aquele que nunca peca, meus irmãos. Santo é aquele que, apesar de seus erros, de seus deméritos, dos tombos que leve aqui nesta vida, ele se levanta, sacode a poeira e segue em frente, sabendo, não se conformando com o pecado, e sabendo que quem lhe sustenta e quem lhe coloca de pé é o Senhor Jesus Cristo. A sua força não vem de você, meu amigo ou meu irmão que me ouve nestes momentos. A força vem do Espírito Santo. É Ele que te levanta quando você cai. Assim é o eleito. Ele sabe que é pó, que é cinza, que é um reles pecador, um reles mortal, que vai tropeçar em algum momento. Mas ele se recusa a se entregar aí a derrota do pecado. O mundo pode estar entregue aí, adormecido no pecado, mas adormecido no pecado nas mãos do maligno, mas o eleito ele descansa nos braços do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o mundo jaz no maligno, está adormecido, está aí anestesiado no pecado, mas o eleito de Deus ele vai descansar nos braços de Cristo. William Barclay, ao comentar esse tópico, ele diz algo aqui interessantíssimo para nós. Um santo, como alguém disse, não é aquele que nunca cai, é aquele que cada vez que cai, levanta e continua o seu caminho. Esse é o santo. Não é alguém aí que não tem defeitos, que não tem falhas, mas é alguém que procura se abster dos erros e das falhas. Ele sabe que em algum momento ele vai cair, ele sabe que em algum momento ele vai tropeçar, mas ele sabe que o poder para levantá-lo ali do pó e das cinzas
além do seu pecado, é o Espírito Santo, é Deus. Deste modo, meu conselho para você que me ouve aqui nestes momentos e para aqueles que vão me ouvir através do YouTube, não se entregue ao pecado, meus irmãos, mas se entregue para Cristo, porque Ele é a nossa única saída para vencermos o pecado. Se tirar o Espírito de Deus aqui desta terra, meus irmãos, meus amigos, não resta nada. Só resta depravação, só resta pecado, só resta políticas podres, só resta ideologias imorais. Não resta mais nada, só resta essa natureza corrompida pelo pecado. E por isso eu te digo, não se entregue ao pecado, mas se entregue a Cristo, porque Ele é a nossa única saída para vencermos todo o pecado. Que o Eterno nos abençoe grandemente.